Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Tarsis aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós faremos uma revisão do nosso conteúdo do primeiro bimestre. Especificamente, hoje nós revisaremos máquinas simples, as do tipo alavancas e plano inclinado, que foi o que a gente trabalhou com mais ênfase, tá bom? Então vai ser esses dois conteúdos que vocês serão avaliados na avaliação da semana que vem, tá bom? Pessoal, primeira coisa, vamos relembrar que essas máquinas simples, elas são máquinas que realizam geralmente um único tipo de tarefa, por isso que elas são chamadas de máquinas simples. Elas são geralmente numa única direção, num único sentido, como a gente, por exemplo, tem aqui em casos, nós podemos utilizar essas máquinas simples em tarefas como, ó, parafusar alguma coisa, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Nós podemos, por exemplo, uma tesoura, ela se enquadra, né, em máquinas simples. As alavancas, de forma geral. Essas peças de brinquedo também é um tipo de máquina simples e etc. Né? Incluindo o nosso braço humano, ele funciona como uma alavanca, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? Bom, algumas máquinas simples mais usadas no dia a dia, que com certeza vocês já viram, como, por exemplo, uma chave estrela, uma chave de fenda, aqui algumas facas, né? Martelo, pinça, vocês podem ver aí, ó, vários tipos de tesouras, né? A gente tem os alicates aqui e por aí vai. Todas essas ferramentas que estão sendo mostradas aí na tela de vocês, elas se enquadram na categoria de máquinas simples, tá? Pessoal, quando a gente vai entender o funcionamento da máquina simples chamada de alavanca, nós vamos ver que elas são extremamente úteis no nosso dia a dia. Então, o conceito de alavancas, elas enquadram como máquinas simples, certo? Compostas por uma barra rígida que pode girar em torno, não no sentido somente de girar em torno, mas que elas contêm também um chamado ponto de apoio, tá? Então, um exemplo clássico de alavanca que nós temos aqui, ó, tá nessa imagem aqui, aonde esse rapaz aqui está fazendo um esforço para levantar essa pedra aqui, ó, certo? E aqui no meio eu tenho um ponto de apoio. Então ele utilizou esse ponto de apoio na tentativa de remover essa pedra desse local. Então essa região aqui, onde ele aplicou uma força, nós vamos chamar, como nós veremos, de força potente, tá? Representado por FP. O ponto de apoio nós podemos chamar de A ou PA, que está aqui no meio, e aqui onde está localizada a pedra é o local da resistência, né? Aplicada pela pedra à alavanca. Então nós temos um ponto de resistência, um ponto de apoio e um ponto de força potente, certo? Então nesse exemplo aí da imagem, a pessoa ela aplicou uma força nessa região aqui, e essa força, nesse caso dirigida para baixo, estão vendo? Ela vai tentar levantar essa pedra, enquanto na outra extremidade da força que está sendo aplicada sobre a pedra está sendo uma força dirigida para onde? Para cima, certo? Então é importante entender também essa localização das forças, beleza? De acordo, então, para a gente poder entender o funcionamento de uma alavanca, nós temos que saber que além dela ser uma máquina simples, ela possui três elementos. Quais são os elementos básicos, viu? Nós temos mais elementos na alavanca, quando vocês forem estudar ela lá no ensino médio, ela será mais detalhada. Mas para o nosso caso aqui, nós vamos focar nesses três elementos básicos de uma alavanca. Quais são eles? Nós temos o ponto onde é aplicada a força potente, aqui representado por FP, um ponto de apoio, chamado aqui de PA, e um ponto de força resistente, chamada aqui de FR, né? Então a força potente aqui foi aplicada em uma das extremidades, como vocês estão vendo. Nessa imagem, o ponto de apoio está no meio e do outro lado a força resistente, certo? Uma coisa que vocês não podem esquecer, os elementos que constituem uma alavanca, os elementos básicos,
São esses 3 elementos que estão aí representados para vocês, tá? Quando a gente olha para essa imagem aí de um homem pré-histórico, eles já se utilizavam dos elementos de uma alavanca sem saber que tinha esse nome, certo? Então, nós temos aqui, ó, ele aplicando, ó, a força potente, o ponto de apoio que está aqui, ó, estão vendo? Representado por A, e a força resistente aqui. Reparem, sétimo ano, que ele coloca o ponto de apoio próximo do local do ponto de resistência, da força resistente. Por que eles faziam isso e ainda fazem em alavancas atuais? Nesse caso aqui, é para diminuir a força necessária para levantar essa pedra. Se ele afastar o ponto de apoio do local da força resistente, vai ser muito mais difícil dele movimentar essa pedra aqui. Então, para que a força aplicada seja a menor possível e, consequentemente, seja menor o esforço, eles colocam um ponto de apoio próximo ao ponto de resistência, a força resistente. Para que vai servir isso? Diminuir a força aplicada. Isso não quer dizer que vai ser fácil mexer isso daí, mas vai ser menos difícil do que se eu afastar o ponto de apoio do local da força resistente, tá? Não se esqueçam desse detalhe. Bom, considerando os 3 tipos, considerando os 3 elementos de uma alavanca, nós podemos classificá-las então em 3 tipos principais, de acordo com a localização daqueles 3 elementos. Então, como que eu vou diferenciar um tipo de alavanca do outro? De acordo com a localização da força potente, da força resistente e do ponto de apoio. Na alavanca interfixa, lembra que inter significa entre? Então, quer dizer que o ponto fixo está entre 2 forças. Quem são essas forças? O ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Então, quando o ponto de apoio estiver entre essas 2 forças, interfixa. Na interresistente, quem está no meio? Vai pelo nome, ó, interresistente. A resistente está no meio. Se a força resistente está no meio, está no meio de quem? Entre quais forças? Entre quais elementos? Se eu tenho 3, vão sobrar 2, né? O ponto de apoio e a força potente. Quando eu digo no meio, sétimo ano, eu não estou querendo dizer literalmente no meio. Eu estou dizendo entre dois elementos. Nesse caso, entre a força potente e o ponto de apoio, certo? É a localização entre esses 2 pontos. E usando o mesmo raciocínio, na interpotente, quem está entre o ponto de apoio e a força resistente? É a força potente. Então, na interpotente, a força potente, escrevi aqui para vocês verem, ó, que ficou faltando aí. A força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Vamos visualizar isso daí em imagens? Ó, então, por exemplo, quando você pega uma tesoura, a tesoura, ela tem aqui, ó, onde está esse parafusinho aqui, que eu circulei aí, o ponto de apoio. Esse ponto de apoio une essas 2 partes que formam a tesoura, estão vendo? Nessa região aqui onde você coloca o dedo, ó, para você fazer a força para cortar, quando você vai usar a tesoura, aqui se localiza a força potente, que nós chamamos aqui de FP. Se a força potente está aqui, o ponto de apoio está no meio, a força resistente está localizada aqui, ó, onde literalmente vai cortar o papel ou qualquer outra coisa que você for cortar com essa tesoura. Então, reparem a posição desses elementos nessa alavanca. Eu tenho em uma extremidade a força potente, no meio o ponto de apoio e na outra extremidade a força resistente. Quem está no meio? O ponto de apoio. Então, ela é interfixa. Agora, vamos para essa outra imagem aqui, ó, o cortador de unha. No cortador de unha, eu tenho aonde essa lâmina aqui que corta a unha se localiza a força resistente. O ponto de apoio é onde você... ponto de apoio não. A força potente, aqui ó, a força potente, é onde está localizado aqui, onde você vai pôr a força para cortar a unha, aqui ó, nessa estrutura que eu acabei de circular. E aqui nessa outra extremidade é o ponto de apoio. Nesse caso,
a força potente está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, ela é chamada de interpotente. E no último caso, por exemplo, do abridor de garrafa. Ó. No abridor de garrafa, reparem que você coloca aqui, nós temos, ó, aqui no R a força resistente, certo? Aqui nessa extremidade a força potente, que é onde você coloca a força para poder abrir a garrafa. E na outra ponta aqui, que eles estão chamando de F, mas na verdade seria o A, viu? Seria o ponto de apoio. Por que o ponto de apoio está nessa extremidade? Quando você vai tentar abrir uma garrafa, você apoia essa extremidade aqui. A força que você aplica é nessa extremidade aqui, ó. Essa aqui, onde está o P. Se o ponto de apoio está nessa extremidade e a força potente está onde você está colocando o seu dedo para forçar, então a resistente está onde? Aqui no meio. Então aqui é um tipo de alavanca interresistente, certo? Bom, no nosso braço humano, ele pode funcionar como uma alavanca de mais de um tipo, a depender do movimento, o tipo de movimento que ele faz. Nesse caso aqui, por exemplo, uma pessoa que foi lá na academia, ó, está fazendo esse tipo de exercício aqui, ó. Quando ela puxa esse peso, estão vendo aqui na imagem? A força que ela aplica está nesse sentido aqui, ó, eu tenho uma força potente aqui, o ponto de apoio aqui no meio, na região do cotovelo, e a resistente nessa outra extremidade. Se o ponto de apoio nesse tipo de movimento está no meio, entre duas forças, então é interfixa, certo? Entretanto, quando eu analiso, por exemplo, o movimento da perna dessa pessoa, olha aqui o movimento da perna, ó, ela se apoia nessa ponta, a força resistente está aqui no meio e a força para ela movimentar essa perna está aqui, ó, certo? Quem está no meio aí, sétimo ano? A força resistente, então é interresistente. Vocês sempre vão olhar quem está entre quem. Se nós não temos 3 elementos, quem estiver no meio entre as outras duas vai dizer para você que tipo de alavanca que é, certo? Então, nesse caso, como é a força resistente, então é interresistente. Já a interpotente, reparem aqui, ó, eu estou usando de novo o exemplo do braço humano, só que ele mudou o tipo de movimento. Uai, professor, então quer dizer que meu braço pode ser mais de um tipo de alavanca? Pode. Não só pode, como ele é. Vai depender do movimento que você faz. No outro movimento aqui, olha para a imagem aí. O ponto de apoio estava no meio, não era? Por causa do tipo de movimento que ele estava fazendo. Agora mudou. A força potente está aqui no meio, ó. E quem está na extremidade? O ponto de apoio e a força resistente. Nesse outro tipo de movimento que o braço está fazendo, nós temos então uma alavanca interpotente, porque a força potente está no meio. Viu, então que é simples? Bom, para vocês praticarem isso mais ainda, olha aqui para essas imagens que eu trouxe como exercício para vocês, ó. Então aqui é o ponto de apoio, força resistente, potente. Então, e que tipo de alavanca é esse aqui? Quem está no meio, sétimo ano? A força resistente. Então, aqui é inter, vamos escrever aí, ó, interresistente. Tá? Acompanha aí no raciocínio. Vamos para a próxima imagem, para vocês praticar mais ainda, ó. Essa imagem aqui, ó. Reparem que eu tenho a força resistente, certo? Aqui nessa extremidade. A força potente está na mão do cara aí, ó, que ele está aplicando a força nessa extremidade e o ponto de apoio aqui no meio, tá? Esse A, na verdade, ele está aqui, ó, viu? Se o ponto de apoio está no meio, então interfixa. Opa, letra feia, hein, professor? Vamos arrumar essa letra aí, ó, interfixa. Pronto. Agora vamos para essa outra imagem aqui. Ó, reparem, eu tenho ponto de apoio nessa extremidade, força resistente aqui e a força potente aqui. Então, mais um exemplo de interresistente. Tá? Interresistente. E essa daqui embaixo, professor, não entendi essa imagem. Vamos lá, pessoal. Reparem que ele está colocando a força aqui, ó, onde está localizada a mão dele. Certo?
Repararam que na maioria dos casos, isso não é todos, tá? Mas a maioria deles, que vai depender do movimento que está fazendo. Mas nesse tipo de alavanca aqui, ó, pode reparar que aonde a pessoa aplica a força para fazer funcionar essa ferramenta, a maioria dos casos é aí que está localizada a força potente. É onde ela está colocando a força para usar. Então, vocês olhem pela imagem aonde está localizada a mão e se essa mão naquela imagem está fazendo para essa ferramenta ser utilizada, se a força está sendo aplicada ali. Se a força estiver sendo aplicada ali, então aqui vai ser o quê? A força potente. Tá? Aqui nessa extremidade, ó. E aqui eu tenho o ponto de apoio e quem está no meio, nesse caso? A resistente. Então, é outro exemplo de interresistente. Escrevam aí, ó, interresistente. Eu espero que vocês estejam entendendo essa letra horrível aí, tá? Vamos mais exemplos para vocês ficarem craques nisso daí? Pega uma tesoura. A gente viu que a tesoura, onde está o ponto de apoio? Aqui, ó. Aqui é onde está a resistente, aonde vai cortar. E a potente é onde você coloca os dedos para fazer a força, para a tesoura cortar. Então, aqui é interfixa. Interfixa. E essa imagem aqui, ó. Quem está no meio? Ponto de apoio. Resistente está onde? Aqui. E a força potente? Aonde os caras estão fazendo a força. Mais um exemplo de interfixa. Então, essa aqui é interfixa, certo? Vamos para essa daqui? O mesmo raciocínio, não é, sétimo ano? Quando ele está arrancando o prego aí, ó, dessa madeira, aonde que está a força resistente? Exatamente aonde ele fixou aqui, ó, onde ele colocou essa extremidade para remover o prego. Então, se aqui é a resistência, o ponto de apoio está onde? Mais uma vez, o ponto de apoio não, desculpa, a força potente. Aonde está a mão dele aqui, ó, onde está fazendo força, não é? Para mexer. Logicamente, o ponto de apoio está onde? Aqui. Então, mais um exemplo de interfixa. Repararam como que você identifica isso? Então, escreva aí, ó, interfixa. Nessa daqui, mais uma vez, ponto de apoio no meio, então também é interfixa. Nesse caso do garfo, ó, você tem a resistente aqui. Aqui eu tenho o ponto de apoio e a força que eu estou realizando, na verdade, ela está nessa extremidade aqui, ó, também. A força potente. Então, mais uma interfixa. Já nessa de baixo, eu mudo, né? Ponto de apoio está aqui, resistente aqui e a potente no meio. Então, essa última aqui é interpotente, certo? Interpotente. Bom, e aí nós vamos ter vários outros exemplos, vocês podem fazer depois, tá? Vou deixar essas imagens aí para vocês praticarem como forma de exercício. Vocês podem pausar o vídeo e escrever no caderno que tipo de alavancas são essas daqui, ó, que eu acabei de riscar aí. E qualquer dúvida vocês me procurem depois, tá bom? A mesma coisa para essas imagens aqui. Bom, pessoal, o outro tipo de máquina simples que nós vimos só foram os planos inclinados. Qual que é a função desse plano inclinado? É diminuir o esforço necessário para você levar um objeto de um lugar mais alto para o mais baixo ou vice-versa. Tanto que o exemplo clássico do plano inclinado que nós estudamos foi a rampa, né? E a escada também. Bom, por que esses planos inclinados são extremamente úteis? Justamente para diminuir esse esforço necessário. Além disso, nós vamos encontrar planos inclinados em estruturas como parafusos, facas, machados. Então, além disso, os planos inclinados eles exercem uma importância em tarefas como cortar e fixar objetos, como a gente vai ver, viu? Então, escadas, rampas, parafusos, cunhas, machados, são todos exemplos de objetos que possuem a máquina simples do tipo plano inclinado na sua composição estrutural, certo? Então, vamos olhar a rampa aí, ó. Essa rampa, ela é o exemplo clássico de um plano inclinado, né? Porque sem esse tipo de máquina simples, você teria que deslocar o objeto verticalmente. Quando você tem que deslocar o objeto verticalmente, o que é vertical mesmo? Ó, nesse sentido aqui, ó. Verticalmente, isso exigiria uma força maior, justamente o quê? Pela massa, né, do objeto que você vai carregar, certo?
Então, esse tipo de rampa, ele é utilizado, por exemplo, para colocar coisas no caminhão de mudança e para pessoas, por exemplo, ó, que têm necessidades especiais e precisa acessar um prédio. A força que ela vai exercer será menor se ela utilizar uma rampa, porque ela está numa cadeira de roda. Então, tudo isso é o que? Para facilitar o acesso da pessoa a esse prédio, certo? Pessoal, além disso, nós temos os planos inclinados nos parafusos. Quando você analisa essa estrutura aqui, ó, deixa eu circular aí para vocês verem aqui, ó, essa estrutura do parafuso aqui, ó. Vocês vão perceber que eles possuem cada voltinha dessa aqui, ó, é um plano inclinado. Quando eu dou um zoom nessa parte do parafuso, eu vou ver que isso daqui são formados por cunhas, porque eu tenho uma região cortante aqui e outra do outro lado, certo? Isso aqui forma, então, um plano inclinado e chamam isso daí de rosca, né? Isso é para ajuda a encaixar o parafuso, por exemplo, em uma madeira ou qualquer outra coisa, sem usar muita força. Entretanto, ele fixa muito melhor do que um prego, por exemplo. É muito mais fácil você remover um prego do que um parafuso, justamente porque o parafuso possui essas estruturas aí que eu circulei para vocês, estão vendo? E é um tipo de plano inclinado, certo? E por último, ó, as cunhas. As cunhas vão estar presentes na estrutura das facas, aquela parte cortante da faca é formada por cunhas, que é uma adaptação de um plano inclinado, certo? Isso faz com que seja possível, por exemplo, esses machados, ó, exercerem essa função de cortar a madeira, porque a força vai nas duas direções, porque eu tenho uma cunha desse lado aqui e desse outro lado aqui. Então, quando você bate um machado numa madeira, a força ela está indo nessas duas direções e para cá também. Por isso que facilita o corte. Então, a função dessas cunhas, desses planos inclinados, nesses objetos cortantes é justamente tornar mais fácil a tarefa de cortar os materiais, certo? Bom, para a gente finalizar, o conceito que eu gostaria de falar para vocês é que, além das máquinas simples, nós vimos que existe o conceito de máquinas complexas. As máquinas complexas, sétimo ano, nada mais são do que aquelas máquinas que são compostas por mais de um tipo de máquina simples. Quando você pega essa escavadeira manual aqui, ó, por exemplo, eu tenho mais de um tipo de máquina simples aí, ó. Então, isso aqui é uma ferramenta usada para cavar buracos, por exemplo, na construção de uma cerca na fazenda, por exemplo. Está vendo que o cara está usando aí? Então, ele faz um buraco para colocar a madeira ali depois, que vai fazer a cerca. Esse tipo de movimento que ele faz é um tipo de movimento de uma alavanca. Quando ele faz aqui, ó, tem os três elementos de uma alavanca aí. Tem o ponto de apoio, que está aqui no meio. Tem a força potente que ele aplica aqui. E tem também a força resistente, que está na extremidade dessa parte aqui, ó. Entretanto, quando eu analiso essa parte em vermelho aqui, ó, que é cortante, ela tem planos inclinados na sua constituição, como se fossem cunhas. Então, essa escavadeira aí, ela é formada por alavanca e um plano inclinado. Se ela possui mais um tipo de máquina simples, ela já entra no conceito de máquina complexa, certo? Um outro tipo de máquina complexa, muito conhecido de vocês, é a bicicleta. A bicicleta é um tipo de máquina complexa formada por vários tipos de máquinas simples, né? Então, não se esqueçam também desse conceito, beleza? Galerinha, obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa revisão. Vocês, por favor, revisem as listas de exercícios que nós fizemos nas 2 primeiras semanas da quarentena. E qualquer dúvida, vocês me procurem ou pelo WhatsApp ou pelo GR8. Estudem. Muito obrigado. Um abraço.